A província de Cabinda acolhe de 25 a 27 de março próximo o Fórum Empresarial Angola-Estados Unidos da América, em resposta aos contactos que a governadora Aldina da Lomba encetou com empresários da cidade de Nova Orleans, estado da Louisiana. Entretanto, um dos parceiros privilegiados na organização deste Fórum Empresarial é a Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos da América. Eu tenho em linha o secretário executivo Angola-Estados Unidos da América, Pedro Godinho. Pedro Godinho, bem-vindo ao show de notícias da LAC. Muito bom dia, Rádio Ouvintes LAC. Gostaria tão somente de mencionar que, de facto, já começaram a chegar os primeiros elementos da delegação que vai participar nesse fórum de negócios em Cabinda e, naturalmente, temos vindo a trabalhar em todo esse processo para garantirmos que esse evento seja um sucesso. Bem, eu não tinha colocado ainda nenhuma pergunta, de qualquer das formas agradeço a introdução. Sr. Pedro Godinho, o que é que Cabinda tem para oferecer aos empresários dos Estados Unidos da América, além do petróleo? Cabinda é uma província com uma diversidade de oportunidades em vários setores, tal como o setor agrícola, o setor turístico, da construção, porque consegue oferecer muito material que é utilizado no exercício da atividade de construção e no setor pesqueiro também. Pelo menos esses são os focos em que esse fórum se há de dedicar. Eu sei que um dos grandes objetivos deste fórum é, digamos, obter um acordo para a geminação com a região de London, com esta cidade dos Estados Unidos da América. Porque é especificamente a região de London? Olha, tudo começou em 2013, quando a governadora de Cabinda, a convite da Câmara de Comércio, visitou New Orleans. E nessa altura a Sua Excelência, a governadora, teve a oportunidade de interagir com o mayor desta cidade e foi acordada exatamente essa intenção. Mas o que é certo é que esse processo a nível dos Estados Unidos é bastante longo, tem que passar por vários níveis de aprovação, inclusive o Congresso. Por essa razão, nesse fórum que se vai organizar, não será possível a assinatura deste acordo de geminação. Mas é um processo que há de continuar, a intenção existe e, naturalmente, porque é a cidade de London, porque a cidade de London tem muitas características semelhantes a New Orleans e acredito que existe muita afinidade porque foi a partir dessa região de Cabinda também que foram levados muitos escravos para os Estados Unidos e que, por coincidência, aportaram exatamente aquela região de Louisiana. Tanto mais que existe em Louisiana uma cadeia denominada Angola. E isso veio exatamente em consequência disso. Portanto, no ponto de vista turístico, há semelhanças, no ponto de vista da atividade pesqueira também existem muita coincidência, muitas afinidades, e então por essa razão é que a Sua Excelência, a Senhora Governadora, optou por atribuir exatamente essa região, London, como uma referência para esse efeito. Por outro lado, qual é a dimensão, digamos, financeira no mercado das empresas dos Estados Unidos da América interessadas em investir em Cabinda e quais são as principais empresas que vêm? Elas são diversificadas. Por exemplo, há uma das empresas que é muito conhecida no mercado internacional e que movimenta bilhões de dólares em termos de revenue anual, que é a Dow Chemical. É uma empresa que está envolvida no ramo petroquímico, na agricultura e no setor petrolífero. Portanto, devido à diversificação da atividade dessa empresa, ela interessou-se exatamente em fazer parte desta delegação. A outra também é uma empresa a nível de energia, uma vez que tem competências a nível de energias renováveis, vem em Cabinda um grande potencial para a aplicação dessa tecnologia. Então, para responder à sua pergunta, diria que, de facto, há empresas de peso nessa delegação que, por coincidência, vão poder ajudar e focalizar exatamente nos aspectos, nos setores mais vitais que possam vir a garantir a diversificação da nossa economia.
É exatamente por aí que eu gostaria de terminar a entrevista. Sei que este Fórum Empresarial Angola-Estados Unidos da América está alinhado com o Plano Nacional de Desenvolvimento traçado pelo Executivo angolano. Por outro lado, aqui um aspecto que é preciso considerar. O preço do petróleo no mercado internacional está a deslizar para baixo. Os empresários estrangeiros, digamos, os investidores estrangeiros, têm mostrado algum tipo de preocupação em relação a este assunto. De qualquer das formas, o Fórum Empresarial vai mesmo avançar. Há, digamos, alguma manifestação da parte dos empresários dos Estados Unidos da América, manifestação, pode ser negativa, pode ser positiva, em relação a esta diminuição do preço do mercado internacional do petróleo? Globalmente, as pessoas, todo cidadão é afetado de uma forma direta ou indireta com a oscilação do preço do petróleo. Mas, naturalmente, que ao longo de todos esses anos, como tem ocorrido várias vezes esse fenómeno, porque esse fenómeno não é novo, é cíclico, e naturalmente o que as pessoas vão fazendo é criar condições no sentido de minimizar os efeitos desse fenómeno. Em relação a isso, os empresários americanos, como todos nós sabemos, os americanos foram os pioneiros na história da produção de petróleo, naturalmente sabem conviver com esses fenómenos. E por essa razão é que eles estão muito interessados em ajudar Angola, em descobrir vias que permitam a Angola, pelo menos, vir diversificar a sua economia e terminar com essa situação que torna Angola um refém desse commodity que é o petróleo, não é? Pedro Godinho, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para falar ao Show de Notícias. Espero que tenha, digamos, a continuação de um ótimo fim de semana. Obrigado, muito obrigado. Secretário Executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, a falar ao Show de Notícias sobre o Fórum Empresarial Angola-Estados Unidos da América, que se realiza de 25 a 27 de março no enclave mais ao norte do nosso país.